Salve Maria Santíssima, o meu nome é Lucas e hoje nós vamos estudar acerca da passagem do jovem rico, que no Evangelho de São Mateus está descrita no capítulo 19, versículo 16 a 30, no Evangelho segundo São Marcos está descrita no capítulo 10, versículo 17 a 30, e no Evangelho segundo São Lucas está descrita no capítulo 18, versículo 18 a 30. É uma passagem bastante famosa. Eu ouso aqui dizer que é praticamente impossível que alguém nunca tenha se deparado com esta passagem. Principalmente quando nós vamos ao versículo 22, no qual Jesus diz, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, aí nós já vimos como ela é famosa. Dependendo se nós temos contato constante com as escrituras, somos atuantes na igreja, frequentamos ou não, ou até mesmo se a pessoa é cristã ou não. Com certeza ela já se deparou com este versículo, com esta passagem. Outro versículo que expressa como esta passagem é famosa é o versículo 30, o último versículo desta passagem, que Jesus diz: muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Muito famosa, muito conhecida, e muito conhecida também a interpretação que se tem acerca desta palavra. Quem cresceu na igreja, quem já se deparou com ela mais de uma vez, posso dizer aqui com praticamente toda certeza que a interpretação para esta palavra é única, para esta passagem é única. É Jesus dizendo como é difícil se desprender dos bens materiais e como isso impede de chegar ao reino dos céus. Essa é 90% das interpretações que a maioria das pessoas escutou acerca desta passagem. Mas no grau de profundidade do que ela pode oferecer de riqueza para nós, digamos que em uma escala de 1 a 10, essa seja a escala 1. Apenas esta interpretação, que faz parte também, mas que não é o principal e muito menos não é tudo que se pode extrair dali. Então eu venho pedir para que nós possamos esquecer tudo que nós já escutamos desta palavra, isso se nós paramos pela interpretação de alguém ou por nós mesmos, somente na questão do desapego aos bens materiais. Então vamos à passagem. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala dos 10 mandamentos, dos preceitos antigos, o que ele deveria fazer aqui para alcançar a salvação. E o jovem disse: Tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda para te seguir? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Veja a distinção que Jesus faz aqui. Ele fala: se queres ser salvo, siga os mandamentos, os preceitos, tal como os antigos faziam, tal como os judeus faziam. Mas se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Veja a distinção que Jesus faz entre salvação e santidade. Mais para frente, Jesus vai tratar da diferença entre aqueles que são santos e o que Jesus quer desses que são santos para aqueles que são salvos. Prosseguindo. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A essas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir, que haveis então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos e irmãs, pai, mulher, filho, filha, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Começando na ordem cronológica dos versículos, Jesus logo no início, quando o jovem pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para te seguir?
Na narrativa do Evangelho de São Marcos e São Lucas, o jovem pergunta assim, da seguinte forma: bom mestre, o que devo fazer de bom? Jesus responde: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Aqui, no caso, ele pergunta: por que me pergunta o que deves fazer de bom, se só Deus é bom? E mais para frente, Jesus diz: se queres ser perfeito, deixa tudo e segue-me. Bom, se Jesus está dizendo para o jovem que só Deus era bom, e não entendia porque o jovem estava, entre aspas, não entendia entre aspas, porque o jovem estava chamando ele de bom, e no final ele vai dizer que é para seguir a ele, é porque Jesus percebe que o jovem não entende que ele é Deus. Chama de mestre, tem nele uma estima, mas como um profeta, mas não compreende ele como Deus verdadeiro. É por isso que Jesus diz: por que me chama de bom se só Deus é bom? Aí mais para frente Jesus diz: me segue. Entende? Jesus está se revelando para o jovem como Deus. Está se mostrando a ele que é Deus. Porque o jovem não tinha entendido. Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Jesus que entrava no coração das pessoas, né, e quando estavam tramando contra ele lá, queriam matar, Jesus falava coisas que eles estavam passando no coração e eles não tinham saída. Jesus percebe que aquele jovem não entende que ele é Deus e fala: por que me chama de bom? Se só Deus é bom. Daí mais para frente segue-me. Olha só como Jesus se revela para ele, é muito claro. E o jovem não entende, vai embora sem entender, porque para a salvação Jesus diz: observe os mandamentos e tudo mais. Ele fala: eu faço isso desde a minha mocidade. Então Jesus diz: tá bom, mas se você quer ser perfeito, me siga, venda tudo e me siga. A distinção que Jesus faz aqui é a distinção tal como ele todo o apostolado dele, ele vem instituir. Toda a vida pública dele, tudo que a missão de Jesus foi justamente essa. Apesar de reformular as leis, trazer para elas total significado, Jesus vem trazer um chamado à santidade. Por quê? Porque as leis se burlavam, a santidade não tem como. Né? Jesus diz: olha, a lei antiga diz para não matar. Vós, porém, se pensar em matar, já matou. A lei antiga diz: pode dispensar a mulher. Eu, porém, vos digo: aquele que dispensar tornará ela uma adúltera. Aquele que pensar em adulterar a mulher já cometeu adultério. Então veja, a lei, por exemplo, o dízimo. O dízimo é uma ferramenta importantíssima de contribuição, um caminho que te faz exercer a piedade, mas que é algo facilmente corrompido. Como o jejum, por exemplo. São práticas exteriores, no qual posso eu fazer o jejum, posso dar o dízimo e posso não trazer para mim o sentido que aquilo deveria implicar. Foram coisas dadas por Deus, instituídas por Deus, dadas pelos profetas para todo aquele povo. E ainda permanece entre nós. Mas são coisas que podemos fazer de forma externa, mas não podemos muito bem não extrair daquilo dali o principal. O chamado à santidade que Jesus vem trazer não tem como burlar. Se ele diz: se pensar em matar, já matou, como você vai dizer que não pensou? Apesar que pode ser que você não mate a pessoa, mas você está pensando, ou está pensando em adulterar a mulher, se você já pensou, você já fez. Aí como você vai dizer para você mesmo: eu não fiz isso? Não tem como. É um juízo particular, é um chamado à santidade. Então Jesus vem trazer justamente este chamado à santidade. Ele vem dar o caminho, ele vem ser o caminho a esta santidade. E ele faz uma distinção entre os salvos e os santos. Por quê? Também tem uma distinção no reino do céu entre os dois. Mais para frente, nós vamos conseguir compreender isso. Jesus fala então que é difícil, né? O rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. E os discípulos perguntam pasmados: quem poderá então salvar-se? Jesus disse para eles: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quer dizer, o homem não se salva por si só. Quem salva é Deus. A salvação vem de Deus. E Pedro, como sempre, tendo a iniciativa, fala: mestre, eis que deixamos tudo para te seguir. Quer dizer, nós seguimos os mandamentos como jovem, mas nós aqui que estamos com o Senhor, deixamos tudo
Fizemos aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. O que vai ter para nós então? Aí Jesus vem dizer: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras, casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Veja a distinção que Jesus faz aqui e como ele implica e outorga responsabilidade àqueles que alcançam a santidade. Ele dá todos os meios necessários para que se alcance a santidade. Então, tudo bem. O reino dos céus está o salvo e está o santo. O salvo chegando através de alguma prova, passando pelo fogo, através de alguma forma, como descreve São Paulo. Nós podemos compreender que esta forma possa ser até o purgatório, mas para os santos é destinado também o reino dos céus, mas uma coparticipação no reino, pela igreja triunfante, acarretando consequências na igreja militante e na igreja padecente. Quando Jesus diz, em verdade eu vos declaro, no dia da renovação do mundo, quer dizer, no dia do julgamento, vós que haveis me seguidos, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja, para os 12 apóstolos, para os discípulos, Jesus outorga esta responsabilidade de coparticipação no reino atuante. Assim também ele destina aos santos. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, São João, ele fala ao ancião naquela visão que ele está tendo, e ele descreve assim: depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono, diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. A palma significa o martírio. E brandavam em alta voz: a salvação é a obra de nosso Deus, que está assentado no trono do cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais. Prostravam-se de face e terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciões falou comigo, perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhes: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, que lavaram as vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Veja o papel daqueles que alcançam a santidade. Podemos atribuir isso aos santos comuns, comuns entre aspas, porque alcançar a santidade não é o comum, mas fazendo uma distinção dos discípulos, os discípulos que deixaram tudo e seguiram Jesus e foram os primeiros a impulsionar e fazer com que a Igreja de Cristo crescesse, e saíram e foram martirizados, todos morreram por martírio, menos São João. Quer dizer, a esses que foram os primeiros, será destinado o julgamento das 12 tribos de Israel, sentado em tronos. A outros santos, que podemos ver durante a história da Igreja, é destinado a eles também uma participação, não só no dia do julgamento, mas que os servem. Se Deus é atemporal, não existe passado, presente e futuro, é simplesmente um acontecimento. Então aquele que está na glória, aquele que já está junto a Deus, está trabalhando sem essa limitação de tempo. Da mesma forma como trabalhará no dia do juízo, trabalha para Deus, trabalhou, entende? E os servem. Então o que é o servir no nosso presente? A intercessão. Quando rezamos e rogamos aos santos pela intercessão, eles estão lá o servindo. Por quê? Porque alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Então veja, a distinção que Jesus faz. Ser salvo, o caminho, o lugar para onde se vai, os que estão salvos, os que estão santos,
que foram santos, alcançaram a santidade ao mesmo local, sim. Mas os que alcançaram a santidade estão atuando de forma participativa, trabalhando e servindo a Deus depois que morreram. Os salvos vão chegar a Deus pela santidade, é claro, porque Deus não se mistura com impureza, mas passarão por outras questões. Não morrerão e alcançarão a plenitude em seguida. Então, a distinção que Jesus faz é essa. O chamado à santidade que Jesus faz é esse. Não tem como burlar. E outro aspecto muito importante é o seguinte: se para os santos comuns Deus ortoga a responsabilidade de ser atuante na igreja triunfante e servi-lo vindo a nós, ou de tantas outras formas, se para os primeiros discípulos Deus ortoga a responsabilidade de julgar as 12 tribos de Israel, imagina para quem foi filha de Deus, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Só imagina o que ela pode fazer. Só imagina a responsabilidade de o que é ortogado a ela. É claro que por Deus. É claro que todo o poder que Deus dá aos santos de intercessão, de saber das coisas, de escutar preces, de levar para eles, de interceder, é pelo poder de Deus. Eles não alcançam isso por forma própria. São humanos, como Maria também. São humanos. Mas veja, eles recebem parte deste poder por estarem justamente em Deus. E esses que estão justamente em Deus, dependendo do que se faz, dependendo do grau de santidade que se alcança, daquilo que se faz, é destinado distintamente coisas a se fazer em prol do reino. Os primeiros vão julgar as 12 tribos. Os santos comuns intercedem e trabalham para Deus. Maria, imagina o que a Virgem Maria faz. É bonito demais, né? É chique. E é algo que não está na letra tão claro. Veja como a falta de leitura contextual é algo que te exclui. É algo que te deixa cego. É muito difícil para alguém que não lê o contexto, novamente batendo nessa tecla, chegar a esta conclusão, né? E daqui está uma grande afirmativa, uma grande prova da existência dos santos e da existência de Nossa Senhora, existência como participação nos céus, existência em relação à santidade, em trabalho, em servidão, em poder fazer as coisas. Né? E Jesus termina a passagem dizendo: muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Está falando da anulação aqui. Daqueles que procuram perder a própria vida, como ele descreve em capítulos anteriores. Quem perder a própria vida vai ganhar, mas quem tentar salvar a própria vida vai perder. Então, esta passagem vem trazer para nós o chamado que Deus tem à santidade. E a certeza de que Ele dispõe muitos meios para que possamos chegar até Ele. Caminhos especiais, no caso dos santos, que escutam as nossas preces. Como é difícil ter uma devoção, né? Às vezes nós deixamos até Deus de lado. Imagina a devoção ao santo, ao anjo da guarda, né? Mas isso são caminhos atestados pelo próprio Jesus. Caminho tão perfeito como é a Virgem Maria, e às vezes nós esquecemos disso. Veja a perfeição, veja como Deus nos quer a todo tempo. A igreja é uma fábrica de santos. A cada dia é como se o caminho fosse ficando maior, as disposições de Deus para a nossa salvação fosse ficando maior. Claro que a porta é estreita para a salvação, mas eu digo, os meios que Deus nos dá para a salvação, para chegar até Ele, os intermediários, né? Aqueles que podem e trabalham para Deus em prol da nossa causa. Então é importante nós termos sempre uma fé cristocêntrica, saber que tudo gira em torno de Jesus Cristo.
e que Ele é o Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não podemos ignorar de forma nenhuma os caminhos que Deus nos dá para esta salvação, aquilo que Ele nos dispõe, porque estão trabalhando para Ele como Ele quer. Para quê? Somente para adorá-lo? Não. Os santos que alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro não estão simplesmente adorando Deus, incensando com palmas na mão, mas estão servindo, estão trabalhando em prol do reino. O que é trabalhar em prol do reino? Trabalhar para nós, trabalhar para a nossa salvação, escutando as nossas preces. Veja o que Maria Santíssima pode fazer. Como a intercessão nas bodas de Caná, por meio dela Jesus realiza o primeiro milagre. Isso é uma alusão muito grande ao que ela faz juntamente a Deus no reino. Não por um poder próprio, assim como os santos, que não é pelo um poder próprio, mas é pelo poder de participação ao reino, de fazer parte. Deus quis para ele, e aí, fazendo parte de Deus, tiveram acesso àquilo que Deus quis dispor a cada um. Os primeiros julgar as 12 tribos, aos santos interceder para ele e para a Virgem Maria. Imagina o que ela pode fazer. Imagina qual poderosa é a intercessão dela. Como nós devemos apegar esta devoção tão perfeita que Deus nos deu. Veja o caminho. E Jesus é assim, Deus é assim. A cada dia renova e nos dá mais caminhos para chegarmos até Ele. E vem instituir para nós e dizer que não façamos o simples, não façamos o cotidiano, não façamos o rotineiro. Busquemos a santidade em todas as mínimas relações das nossas vidas. Para estar rezando a Deus, para estar com Deus, não precisa de estar orando 24 horas. Mas é preciso santificar todas as ações. Vemos as histórias de santos que entregavam tudo para Deus, né? Que fosse um trabalho. Veja como Jesus e São José santificavam o trabalho de carpinteiro. Vai dizer que Jesus estava rezando, ou São José estava rezando no momento que eles estavam lá fazendo todo o trabalho, que era um trabalho complicado, precisava de atenção. Como poderiam fazer essas duas coisas? Jesus era humano, tinha que respeitar a limitação, e respeitou. Como poderia? Mas veja como santificavam as obras, veja como santificavam o trabalho. Assim é esse chamado à santidade. Santificar todas as nossas ações, trabalho, estudo, relação, pensamentos, em todas as nossas mínimas ações devemos agir em prol de buscar a santidade. No caso aqui, Jesus vê o que impede a este jovem rico de alcançar a santidade é o apego aos bens materiais. E o que impede a cada um de nós de alcançar a santidade? Isto que impede é justamente o que Jesus vem pedir para que possamos abrir mão e assim, alcançando a santidade, fazermos parte e sermos cooperadores junto a Ele e a Deus no reino dos céus, em prol do reino, em prol do trabalho da igreja triunfante, que implica na igreja padecente e na igreja militante. Então que possamos ouvir esse chamado de Deus, santificar todas as coisas e procurar não fazer o básico, não fazer o simples, mas buscar o caminho da santidade na qual Cristo vem instituir e nos chamar a trilhar.